Olá, sejam todos bem-vindos ao ciclo de debates online de poesia e pensamento ocidental. Este projeto é apoiado pela Secretaria Estadual do Ceará, através do Fundo Estadual de Cultura, com recursos provenientes da Lei número 14.017, de 29 de junho de 2020, a Lei Aldir Blanc de apoio emergencial ao setor de cultura. Ao setor de cultura. É isso. Hoje nós estamos com Caio Cardoso, formando em filosofia pela Universidade Federal do Ceará, e Luísa Nascimento, estudante de filosofia, também na Universidade Federal do Ceará, que irão discutir o poema do autor Mardônio Barros, Por um Fio, Moiras. Agora é com vocês. Isso eu vou cortar. Boa tarde a todos. Como o Simon já disse, eu me chamo Luísa, esse é meu colega Caio, e a gente vai discutir um pouco do poema e fazer algumas correlações com outros poemas, com outras áreas, como o da filosofia, e vamos ver como vai ser essa conversa. Caio, você pode recitar o poema para a gente, por favor? Posso, claro que posso. Primeiramente, boa tarde, né? Bom dia, boa noite para quem estiver assistindo. Não sei qual é o horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Como já foi dito, meu nome é Caio Cardoso, eu sou escritor também, e hoje eu estou aqui para conversar com a Ana a respeito desse poema, e a gente vai tentar tirar dele o máximo possível para poder fazer umas discussões interessantes. Agora eu vou recitar ele. Como já foi dito, Por um Fio, Moiras. E eu vou recitar e depois a gente vai comentar, inclusive, o título do poema, aspectos estéticos, etc. Por um fio, moiras. O fio fino da faca afiada cega. O fio fino da faca afiada fura. Perfurar fundo no peito, não dando chance ao sujeito. No fio fino, o equilibrista tomba. Ufa, foi por um fio. Infelizmente, por um fio, tudo finda. Pronto, gente. Esse é o poema que a gente vai discutir agora. E eu vou abrir o espaço para a Ana poder perguntar o que ela quiser de início a respeito disso, porque eu tenho na minha mente aqui várias acepções a respeito, inclusive, do título, que eu achei muito interessante. Pode começar por aí. O que você achou a respeito do título? Quais são as suas ideias, Pronto, seus pensamentos? o título em específico, ele, claro, faz uma alusão à mitologia grega antiga, né? Que, sendo um pouco mais básico para explicar, as moidas, elas eram figuras da mitologia grega que teciam tempo, inclusive dos próprios deuses, dos seres humanos também, e elas faziam esse serviço específico. Então a gente percebe pelo título e pela essa história breve, né, que está falando sobre um tempo que é escasso, um tempo que é diminuto e que sempre está fluindo de encontrar o próprio fim, né? Então é interessante por isso. O título corresponde com os versos do poema. Legal. Você falou sobre o tempo, correr contra o tempo, me lembra muito coisas que a gente aprendeu, entre aspas, com a pandemia, sobre aproveitar cada segundo com as pessoas que a gente tem e tudo mais, sobre essa finitude, ter certeza dessa finitude do tempo, pelo menos Sim, para mim. sim, é verdade, é verdade. A gente pode fazer essa correlação porque a gente vive tempos que são completamente difíceis e perigosos, né? Não só a respeito da pandemia, mas a própria brevidade da vida, por assim dizer, os perigos que a gente A está inserido na fragilidade humana. sociedade, faz com que esse. A fragilidade humana. Hã? Sim, sim, com certeza. E a violência em geral também, né? Isso para tratar um pouco de aspecto social. Mas como a Ana citou a pandemia, a gente conseguiu, não sei se vocês tiveram algum parente doente por causa do coronavírus. Eu tive alguns parentes doentes, eu fiquei doente e vi pessoas próximas perderem a vida por causa desse problema. Então, quando a gente fala de tempo e de finitude,
sabe? E da capacidade que nós, seres humanos, temos de sermos findos, que é o que o poema diz, né? Causa uma certa angústia. E quando eu leio o poema, este poema específico, eu senti uma certa angústia, mas eu também senti um pouco da filosofia estoica aqui, sabe? Porque no estoicismo, por exemplo, a gente conseguia aproveitar a vida de uma forma a não se preocupar com os acontecimentos, com as contingências do dia a dia. E essas contingências do dia a dia, elas podem vir de todos os lados, a qualquer momento, inclusive a própria morte, ela pode, basta tá, na poesia popular, né, basta estar vivo para morrer. Então é assim que a gente deve observar, né, a vida da gente, dentro das dificuldades que temos. E na filosofia estoica tinha essa pretensão e esse princípio de não precisar se preocupar com os acontecimentos, que nós não controlamos, entendeu? O que não se controla não se pode ter em mãos, não é tangível um controle. Por exemplo, eu não tenho controle sobre a chuva, mas quando ela vem eu posso tirar dela o meu proveito, eu posso me banhar, posso ser feliz aquilo, posso fazer uma brincadeira, sabe? O tempo pode estar, sei lá, muito quente, eu posso colocar umas roupas no varal e não reclamar puramente porque está muito quente. Ou seja, tem muitas questões sobre a respeito do tempo que a gente não pode controlar e a gente também não pode ficar se preocupando demais, porque isso gera angústia. E a angústia nos leva para o vazio. E se sentir vazio, presumo que deve ser horrível, né? Então, quando eu vejo esses versos, esses poucos versos desse poema, eu meio que sinto como é estar preso dentro da angústia, da preocupação em relação ao tempo. Então, a gente não precisa ficar se preocupando demais com o tempo, a não ser se preocupar com o tempo mal gasto, né? Agora, o tempo em si, ele é irrevogável. Então, a gente não deve ficar se preocupando com o tempo como se fosse uma coisa controlada. Eu vendo esses versos, eu pensei mais ou menos isso. De angústia, de tempo e, e do controle, sabe? Nós não temos controle sobre ele. Verdade. Muito bem exposto. E é uma explicação até poética, né? Às vezes, você pode ficar imaginando Sim. que você pode, sei lá, dar explicações a respeito do tempo de forma física, né? Pela ciência. Você pode dar explicações de forma matemática também, como Einstein tentou fazer várias vezes, explicando diversos fenômenos. E você pode dar explicações que diz respeito à sua experiência. A minha experiência com o tempo vivido, com as pessoas perdidas, com os amigos adquiridos, com as leituras que eu faço e aprendo, com o que eu assisto na TV quando eu era moleque, e hoje, como eu tô grande, eu lembro daquelas coisas e tal. Ou seja, isso é muito poético também, sabe? E tanto que tá expresso em um poema, né? Isso é brilhante. Eu acho brilhante. Consegue te levar a vários lugares. É engraçado, né? Como às vezes um só poema consegue te levar a vários lugares e te fazer pensar sobre várias coisas. Sim, é É muito verdade. interessante. Muito interessante. E quando você lê um poema que ele te Mas eu leva. não consigo falar de uma forma que eu só consigo escrever. Mas eu vou contar essa parte só para falar. Eu penso muito numa vibe mais Então, a gente. existencialista, sabe? De comparar a vida a um fio fino também. Sim, sim. Da Tanto que o significância título do humana poema, ele é. com o mundo inteiro, sabe? Comparar a nossa vida a um pequeno fio. Exatamente. Exatamente. Tanto que o título do poema, ele remete a esse princípio, né? Dentro do folclore, da filosofia grega, da mitologia grega, no caso, né? Que são as moiras, aquelas três figuras que tecem o tempo, como fios, é muito frágil. Inclusive, elas têm poderes, dentro da mitologia, também sobre os deuses, porque elas também tecem o tempo dos deuses. E os deuses são eternos, né? Também na mitologia grega. Só que elas são tão poderosas que elas controlam aquele tempo, entendeu? Então só podia ser dentro de uma mitologia mesmo tudo isso. Porque se você levar para uma vibe meio existencialista, a vontade que dá é dizer assim, eu não sei o que dizer a respeito do tempo. Mas nós somos sujeitos criadores, como Deleuze falava, né? O papel do filósofo, assim como o papel do criador, que somos todos nós criadores do dia a dia da gente,
é meio esse, é o papel do filósofo, é criar conceitos, é criar significados, é discorrer a respeito de situações, de assuntos. Então a gente. Buscar significado até naquilo que a gente desconhece, que é o tempo. Exatamente, exatamente. Eu gosto de pensar, às vezes, assim, que nós somos, por exemplo, deuses criacionistas. No primeiro momento, parece uma coisa pretensiosa, né? Dizer que nós somos deuses, mas não é de um todo isso. Porque se nós percebermos, você pegar o século XX, o século XVIII, o século XVII, pegar o século XXI, que é o que nós estamos inseridos, e você comparar as criações que existem, tanto no campo tecnológico, quanto no campo de conceitos, na própria literatura universal, na matemática, nos avanços, você vê que nós criamos muitas coisas. E o que a gente cria é sempre estarrecedor imaginar a grandiosidade daquilo, entendeu? Se você prestar atenção, nós, por exemplo, conseguimos criar tecnologias que são praticamente infalíveis. O primeiro plástico, por exemplo, para dar um exemplo bobo, ele data do século XX, do final do século XIX. E o plástico na natureza, ele dura mais de 300 anos, entendeu? Muito mais de 300 anos. Então isso quer dizer que o primeiro plástico ainda está aí, entendeu? Tipo, se desbotando nas ondas do tempo no meio ambiente. Então a gente meio que controla essas questões de criação e, e a gente consegue fazer com que o tempo seja esticado fora de nós. É esse ponto que eu quero chegar. O tempo ele é esticado fora de nós. Ou você acha que você está escutando uma sonata do Chopin e isso diz respeito a coisas magníficas? Eu, quando escuto Chopin, eu fico extasiado. Não consigo nem explicar a grandiosidade do sentimento que eu sinto. Imagine o sujeito que escutou ao lado dele na primeira vez que ele apresentou em público. Então, isso é uma extensão do tempo. E é muito bacana, é muito incrível. Né? É poético pra caramba, né? Sim, e é bom observar como várias pessoas podem ter diferentes reações e diferentes leituras a respeito de um mesmo assunto. Porque, por exemplo, tu disse que quando tu escuta Chopin, tu tem um sentimento inigualável. E outra pessoa, por exemplo, pode escutar a mesma música que tu e não sentir nada, ser indiferente. E é Exatamente. relativo. O tempo também é relativo. Essa é outra Exatamente. questão bastante interessante. Isso agora que tu falou foi incrível, porque é verdade. Você, por exemplo, dando esse mesmo exemplo, eu escutando uma música que seja clássica, né? Chopin ou Beethoven, por exemplo, Tchaikovsky, e eu sinto coisas que talvez, sei lá, o colega não consiga sentir. Eu vou usar um jargão meio da internet e tá tudo bem, né? Porque, tipo, não tem como, não tem como eu acessar, sabe, a parte do córtex cerebral da pessoa que sente as coisas, que interpreta as coisas, que, sabe? E é isso, são as contingências. Eu posso ter tido contato com esse tipo de arte desde o início da minha vida, que meio que me direcionou para estar dentro daquele tipo de arte, entendeu? E agora tem gente que não, pode ter tido outros contatos, ou pode ter tido vários contatos dentro de um núcleo familiar, ou de amigos, etc. Eu, por exemplo, tenho amigos de roqueiros pra caramba, a funkeiros pra caramba, entendeu? E a gente convive porque as coisas convergem. Esse é um poder do tempo também, né? Se você pegar a explicação tempo de espaço no universo, o que é que significa o espaço no universo, você vê que é uma camada, né? E ele se dobra ao passo que um peso muito cheio de massa sólida se insere nele. Então, eu gosto de dizer que o tempo ele não só fisicamente ele converge, mas ele também simbolicamente converge, porque é uma coisa impressionante as evoluções que acontecem na vida da gente também. O tempo está em movimento, é o que ele é. Então, isso é uma coisa que imagine você é, é muito material para poesia, né? É muita matéria para poesia. Tempo, felicidade, esses conceitos que são irrevogáveis. E é isso. Olha um poema, gente. Um poema que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito versos. Desenrolou em qual? Que você oito versos de um poema que a gente pode ficar conversando aqui horas a respeito dos conceitos que a gente consegue tirar dele. Não é só o tempo também. A gente está concentrado na questão do tempo porque os versos dizem o fio fino da faca afiada cega.
A gente vê uma rítmica também, falando da linguagem poética, para não dizer só dos conceitos, né? A linguagem poética que aqui está inserida, ela é muito musical, não porque a poesia é musical, muito pelo contrário, a poesia quase nunca foi musical. E a gente vê aqui um poema moderno, dentro das características de poesia moderna. Aqui não tem rima, mas os versos eles parecem se preencherem. Não é porque há rima, é porque há significado nas palavras que compõem o verso. O fio fino da faca afiada cega. Parece um trava-línguas, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso é poema. Nesse caso, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso é um poema popular, entendeu? E aqui tem um poema moderno que dá para você fazer correlações com a rítmica. Quando você vai recitando, você faz rítmica com ele. Isso é muito interessante também a gente destacar dentro desses poemas que a gente vai comentar ao longo desses vídeos. Sim. A parte, não só a parte histórica e teórica, mas como a parte física, digamos, do poema, de rítmica e escrita, essas coisas também é bastante interessante comentar. Totalmente. Cara, Totalmente. eu queria saber se você conseguiu pensar em algum outro poema, algum outro autor que tu consiga correlacionar esse poema. Eu consigo fazer, Algum... como eu havia dito, esse poema aqui, na minha percepção de escritor e de leitor, ele é um poema moderno, porque ele tem rítmica, mesmo sem rima, e ele tem significâncias. Eu consigo pensar muito no Drummond. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo Drummond, e não é à toa, porque o Drummond é um poeta moderno, está inserido nos contextos e nos assuntos modernos. Mas se você pegar e ler Drummond, você vai encontrar ali uma crítica social muito bem fundamentada. Você vai encontrar uma falta de metafísica, uma falta de ontologia, que é uma coisa dificílima, quase impossível de dizer para vocês aqui. Ah, na poesia desse cara não tem ontologia. Ah, e o que é ontologia afinal? Então, ontologia a gente pode explicar como um estudo do ser, um estudo do, sabe, do ser mesmo, daquilo que compõe aquela matéria, do significado, da essência, do símbolo. E eu dizer que numa poesia não tem ontologia, não tem metafísica, não tem além da física, é esquisito, porque o poema ele serve para nos afetar, na maioria das vezes. E eu afirmando isso, estou dizendo que o poema do cara não está afetando, mas está afetando. Está afetando a ele que está escrevendo. Você não consegue ler Drummond, por exemplo, sem imaginar o que o poeta estava pensando ou sentindo quando escreveu. Diferentemente de outros poetas parnasianos, por exemplo, poetas neoclássicos. Enfim, e como a gente está se tratando desse poema específico, que já foi lido e comentado aqui, eu faço uma correlação com o poema do Drummond, que no trava-língua rítmico não parece tanto. Como eu falei, aqui é compassado. Existe um fio fino, faca, fino, cega. Parece muito compassado. Esse poema do Drummond, que eu vou trazer aqui para fazer uma comparação, ele não tem tanta verossimilhança, digamos assim, na rítmica, mas eu consigo enxergar nele uma questão de tempo também muito, muito mastigada. Aqui você vê que é comprimido. Existe em 8 versos muito direcionados à questão do tempo, do findo, né, que é o que tem final, as moiras, o significado perfeito ali no título, que já te entrega do que vai se tratar aquilo. Nesse poema do Drummond não há isto. Não há isto, mas eu vou ler para vocês e vou tentar explicar um pouco, tá? Vou até pegar aquele aqui, que está na minha mesa. O nome do poema chama-se Coração Numeroso. É um poema do Drummond, escrito na década de 30, no primeiro livro dele, que se chama Alguma Poesia. E como esse livro não fez tanto sucesso, esse poema, porque foi destroçado pela crítica à época, né, que era muito mais parnasiana. Aí eu vou ler para vocês e vou tentar explicar o porquê que eu vejo tempo aqui, esse conceito de tempo. Coração numeroso. Foi no Rio. Eu passava na avenida quase meia-noite. Bicos de seio batiam nos bicos de luz, estrelas inumeráveis. Havia a promessa do mar, e bondes tirintavam, abafando o calor, que soprava no vento.
e o vento vinha de Minas. Meus paralíticos sonhos, desgosto de viver. A vida para mim é vontade de morrer. Faziam de mim homem realejo, imperturbavelmente na galeria cruzeiro, quente, quente. E como não conhecia ninguém, a não ser o doce vento mineiro, nenhuma vontade de beber, eu disse, acabemos com isso. Mas tremia na cidade uma fascinação. Casas compridas, altos abertos, correndo, a caminho do mar, voluptuosidade errante do calor, mil presentes da vida aos homens indiferentes, que meu coração bateu forte. Meus olhos inúteis choraram. O mar batia em meu peito, já não batia no cais. A rua acabou, o que de as árvores? A cidade sou eu. A cidade sou eu. Sou eu a cidade, meu amor. Esse poema é tão incrível quando você tenta relacionar ele com alguns aspectos de saudade, expresso aqui, porque está muito bem compactado aqui, que existe uma saudade inerente do autor pelaquilo que aos olhos dele não existe mais, mas que nele ainda está presente, que é a própria imagem da cidade, onde ele nasceu, o vento que vinha de Minas, os paralíticos sonhos dele de voltar a Minas, porque é isso que o poema está falando. Sabe, quando ele diz o mar batia em meu peito, já não batia no cais. O que isso significa? Que não existe mais cais, que aquilo foi tombado, que acabou. E quando ele pergunta, é incrível, a rua acabou, que de as árvores? Que não existe mais rua. Cadê as árvores que tinham por aqui, né? E ele vai e reflete e diz, né, a cidade sou eu. Vim aqui, me enganei, achei que ia ver a cidade, mas a cidade sou eu. Tá aqui, tá na memória, tá no, sei lá, tá na vontade, tá na felicidade da lembrança. Então esse poema ele é tão mais mastigado para falar do tempo que você tem que interpretar ele. Quando ele diz no título Coração Numeroso, né? Imagine um sujeito velho, que era a situação do Drummond, voltando para o Rio de Janeiro, depois de ter passado uma temporada em Minas, chegando no Rio, vendo que o Rio tinha mudado, sentiu saudade do Rio, quando ele fala, aqui tinha uma casa. E ele diz, mas tremia na cidade uma fascinação. Ele via aquilo e ficou fascinado com a mudança, mas casas compridas, né? Altos abertos, correndo a caminho do mar, voluptuosidade errante do calor, mil presentes da vida aos homens indiferentes. Aquela construção do Rio de Janeiro era linda, foi um presente, mas foi indiferente para quem não sentiu mesmo. Então, aquele homem que tinha voltado da sua terra, tinha ido para o Rio, tinha visto a mudança, tinha perguntado a respeito dessas mudanças para ele próprio, imediatamente sentiu saudade da própria terra que não tinha mudado ainda, que era Minas. Então ele fala, né? Meus paralíticos sonhos, desgosto de viver. A vida para mim é vontade de morrer. Faziam de mim homem realejo, imperturbavelmente na galeria Cruzeiro, quente, quente. E aqui você vê aspectos históricos também, porque essa galeria Cruzeiro, ela existe de fato. E era lá que ele passava o tempo e conversava. Enfim, né? Dito isso, essa explicação rápida. Aquela mesma coisa que a gente acabou de comentar. Para ele, tudo aquilo era muito marcante, mas para outra pessoa já não era. Exatamente. Era indiferente. Perfeito. É exatamente isso. Comentar. Perfeito. Agora tu tocou no assunto principal, que é esse verso: mil presentes da vida aos homens indiferentes. Ou seja, aqui tem é o presente e os homens são diferentes porque os homens são diversos. E no verso abaixo ele fala que meu coração bateu forte. Meus olhos inúteis choraram. Para ele não foi tão interessante, né? Assim, para os diversos indiferentes que haviam na cidade, que é uma fabricação contínua, né? Você imaginar pegar o que é uma cidade, né? O que é uma polis, né? É uma organização que está dentro de um estado, que tem democracia, que não sei o quê. Isso existe, mas a cidade, poeticamente, literalmente falando, você pegar aspectos antropológicos, a cidade ela é uma continuação de criação. Ela é uma criação contínua, está sempre se criando. Você não vai pegar uma São Paulo... E sempre criando novas histórias. Exatamente. Você vai pegar uma São Paulo de 1920 e uma São Paulo de 2020, ano passado, vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Não existe mais aquela São Paulo. Quantas vezes nossos avós, passando na rua, vendo prédios, edifícios, não sei o quê, olha aquilo ali tinha um riacho, ali tinha não sei o quê.
aquilo era melhor, antigamente é que era bom. Né? É No meu muito isso. tempo, isso aqui não era assim. É a Quando saudade, eu a cheguei aqui, saudade. era toda É areia o fascismo e também. várias Exatamente. coisas. É até divertido você ouvir esse tipo de coisa, porque você não consegue imaginar coisas diferentes do que você vê atualmente. É difícil para você pensar que o que a sociedade é hoje era totalmente diferente há 10, 15, 20 anos atrás. Exatamente. Aí você vê, Você não para perceber a mudança em si, o aspecto exatamente. físico das mudanças de locais. E o quão complexo isso para o imaginário popular, né? Não é só uma transformação horizontal. Você não está construindo e reconstruindo incansavelmente, perpassando o tempo, essa fábrica, né? Que é a cidade, a selva de pedra, enfim. Não é só isso, né? Isso mexe com a complexidade emocional das pessoas. E você veja, a gente estava falando de um poema é, que é o poema principal que nós estamos debatendo hoje, e aqui havia uma espécie de tempo direcionado, estavam falando da finitude, questões mais existenciais, percebe? No primeiro momento da discussão, as coisas enveredaram para uma discussão mais existencialista, aspectos de finitude, aspectos de eternidade, questões de mecânica do tempo. E você vai para um outro poema, que é de um outro autor, que traz o mesmo assunto, a mesma temática, só que aspectos do tempo diferentes, entendeu? A cidade, a saudade, sabe? Coisa mais social. É por isso que eu digo, o Drummond ele é um poeta sem metafísica. Ele não é um poeta de ontologias, não é um poeta de, sabe? Ele é um poeta de alma e ofício, como ele mesmo dizia que era. O que ele está falando é a respeito dele, tanto que para mim te explicar o poema do Drummond, eu tenho que falar o que é que era ele, o tempo que ele estava dizendo, onde é que ele estava, o que é que ele estava pensando, né? Coisas totalmente historiográficas da vida dele. Porque é isto. Existe poemas que estão relacionados com questões mais de criação, e eu gosto de dizer teatral, criações teatrais, coisas mais elaboradas, no sentido de tocar, sabe, a tua consciência, tocar a tua afetividade, o teu lado emocional. E há poetas que são automaticamente, sabe, mecânicos, não tem muita metafísica, estão ali explicando a respeito deles. Eu, por exemplo, quando escrevo, eu nunca estou escrevendo, e aqui trazendo uma experiência minha, eu nunca estou escrevendo a respeito da alma do livro, da alma da morena, da alma da amarela. Eu estou falando a respeito de mim, transcendendo a explicação sobre ela. Eu não estou falando da pessoa, estou falando da minha observação da pessoa e do meu sentimento pela pessoa. Isso aí vai derivar bastante. Como o assunto aqui é tema e tempo, a gente vê também dois temas diferentes, né? Dos títulos dos poemas. Que, por um lado, o nome deste poema aqui é Por um Fio Moiras, que tem uma relação histórica muito forte. No próprio título a gente já consegue entender o que vai ser o poema. Isso é muito bacana também. E no outro é uma coisa muito introspectiva, coração numeroso, né? Que coração numeroso é esse, né? Só pode ser o dele. Então isso é absurdamente interessante da gente fazer correlações, né? Poesia é isso. Poesia não é só você abrir um livro e ficar, sabe, devagando, como se tivesse algum problema de cunho psicológico. Mas é uma coisa de, sabe, de sobrevida. Ferreira Goulart falou: a arte existe porque a vida não é necessária. Só ela, sozinha, não é necessária. Ela precisa de outras coisas, né? A arte existe porque a vida não basta. Essa é a frase do Ferreira Goulart. E era o crítico literário, né? Então é isso, gente. A poesia, ela é muito mais do que a coisa física em si, né? E também muito mais do que só a coisa de devaneio. Você consegue explicar a partir dela diversos aspectos de diversas questões, sejam sociais, emocionais, psicológicas, filosóficas, enfim, é isto. Muito bem. É interessante como o Caio consegue levar a gente a vários pontos diferentes. Que bom, gente, que bom. Eu gostaria também de tocar um assunto lendo esse poema, que eu estava lendo ele ontem e tal, estava me organizando um pouco, estava lendo outras coisas, e eu estava lendo um livro do Sêneca, que era um estoico,
a terceira fase do estoicismo, do Império Romano, por exemplo, que ele escreveu um livro de meditações chamado Sobre a Brevidade da Vida, é o nome do livro. E esse livro ele é espetacular, porque ele traz questões a respeito do tempo, da vida, da felicidade, das relações afetivas, das contingências do dia a dia. E ele faz uma pergunta que eu achei muito interessante. Eu olhei a pergunta e falei, caramba, tem a ver com esse poema, faz parte. Que ele pergunta se você está vivendo ou você está só existindo. Eu não sei se em algum momento vocês se depararam com uma pergunta dessa, né? A respeito da própria vida. O que é que eu estou fazendo? Será que eu só estou vivo? Só estou existindo? Existindo, isso aqui é um fluxo contínuo. Estou existindo. Ou será que eu estou vivendo de fato? Né? Porque é sobre isso, né? O tempo, quando ele se esvai, quando ele acaba, quando ele está no fim, quando a gente está no fim, a gente pensa, poxa, passou tão rápido. Olha que já tenho 70 anos, né? E parece que foi ontem que eu era menino e estava correndo no quintal, brincando com os meus primos, que já estão velhos também, já foram embora. Parece que foi ontem que eu estava com a minha avó, estava conversando com ela estava me dando conselhos, essas coisas. Eu chamo de poesia barata, entendeu? Que é as nossas lembranças da infância. Poesia barata, mas é incrível, é o melhor tipo de poesia que tem. Elas são reais, você não precisa produzir, elas vêm naturalmente. Então, será que eu vou esperar uma vida toda para entender que eu só estava existindo? Porque tem muita gente, vocês imaginam, tem muita gente que passa por isso. Muita gente, assim. Isso Sim. eu tenho uma concepção que eu penso que haja muita gente assim. Porque basta a gente parar um pouquinho, raciocinar e ver que as superficialidades da vida elas são muito mais presentes no nosso dia a dia do que coisas de maior profundidade. E aqui não é pretensão dizer que as coisas de maiores profundidades elas devem ser, por exemplo, coisas laureadas. Não. De profundidade é um abraço que eu dou no meu pai, sei lá, um aperto de mão que eu dou para um parente muito distante, uma ligação, um bom dia, sabe? Qualquer coisa que realmente valha para ti uma profundidade. E a gente está muito imerso nessa questão de mídias sociais, né? E a gente tem que fazer a crítica daquilo que a gente se utiliza também. A gente está se utilizando aqui de uma mídia social, mas isso não quer dizer que não caiba uma crítica, né? Sobre o consumo correto e as questões vitais, né, do dia a dia. Já ia Vitais, comentar que hoje em dia as pessoas sobrevivem de. Desculpa te cortar. As pessoas sobrevivem de likes. Tudo pelo like. Tudo pela mídia, pela fama, pela atenção, a inflação do ego exagerada. sim, E essas pequenas coisas que no fim da vida não te valem de nada. Porque não falo de você vai nada, né? morrer, você vai levar o Instagram para Hein, as o mulheres céu, para o Pois estão inferno. é, R$ 2.000 cara, na publi. isso é incrível, cara. Com 2.000 elas tinham Você vai ido. chegar Incrível, lá, cara. você vai fazer uma publi com Deus, vai fazer uma publi com o diabo. Gente, inclusive esse negócio de like, de comentário, de não sei, isso é um problema, tá virando problema de saúde pública, porque as pessoas estão tão imersas naquilo que é, sabe, de absoluta superficialidade, que elas acabam crendo de fato que aquilo é a vida delas. Ou seja, essas pessoas estão só existindo, porque na virtualidade não existe como se viver. Você não é um pixel, você é um ser humano de carne e osso, cheiro, gosto, sabor, abraços, entendeu? Não tem como você ser. Em vez da gente estar trocando os átomos por pixels. Eu vi uma outra vez numa revista que essa geração prefere estar na internet do que fazendo sexo. Que é uma Fazer foto do cu expressão da mesmo. Sim. vida. Gente que sabe, tá entendendo a danosidade disso. E é complicado, né, gente? É muito complicado. Então, essa pergunta que o Não Seneca estão faz. reproduzindo mais, gente. Vai parar a sociedade. Taxa de natalidade zero, porque a geração não. Exatamente. É muito É interessante. complicado. E essas questões aí que a gente está tratando agora, elas advêm, tudo que a gente está comentando até agora, de uma questão muito mínima e também muito importante, que é o conceito de tempo dentro de uma narrativa poética, né? Olha como isso é interessante. Isso é muito bom. E essa perguntinha que o Seneca faz no livro dele sobre a brevidade da vida é uma pergunta fundamental. Você existe, está só existindo, você está vivendo, né?
Outro dia mesmo, eu fui checar nas configurações do Instagram para ver o tanto de tempo que eu ficava lá, né, gastando meu tempo e tal. Gente, 1 hora passou assim, parece 10 minutos para mim, entendeu? O cara É. fica ali mexendo, parece 10 minutos, você vai 1 hora. Então, entre E o você pior é que ter hoje em 1 hora a dia essas mais, redes sociais estão condicionadas. Todas as tecnologias, qualquer rede social, te condiciona a passar horas e horas e você não percebe. Tudo isso é exatamente. feito para você perder tempo da sua vida à toa. Porque você não está fazendo nada produtivo, você não está fazendo nada útil. O E mais o que você está interessante, perdendo tantas horas? exatamente, isso é muito complicado, né? E o interessante da gente fazer, para encerrar um pouco esse assunto, é o fato de a gente ter uma coisinha que o Aristóteles chamava de justa medida, né? Porque se a gente botar na mesa e dizer assim, todas as mídias sociais só fizeram mal, a gente vai estar mentindo. Se a gente falar, por exemplo, a internet fez com que a nossa geração virasse um pouco mais preguiçosa e sedentária. Não é verdade. Não é só isso, entendeu? As tecnologias, elas sempre evoluíram e sempre em funções benéficas. Só que a falta de justa medida que a gente tem de responsabilidade com nós mesmos, sei lá, com as nossas relações, elas são profundas. E se nós, por exemplo, gastássemos menos tempo no Instagram, sabe, e mais tempo fazendo exercício físico, sei lá, saindo, encontrando amigos, em outra realidade que não fosse essa, porque a gente vive um período pandêmico, né? Só para depois nos dizer que tá fazendo propaganda ruim para a saúde. Mas é isso. As redes sociais são boas, elas trouxeram proximidade também. Quando é que na década de 70 tu ia ver uma irmã tua que suponhamos morasse no Canadá? Tu não ia ver aquela pessoa, tu ia no máximo escutar a voz dela e de muita péssima qualidade, entendeu? Então, essa proximidade que a gente tem de ver parentes, amigos, colegas, interagir, essa globalização, né, bem entre aspas, porque isso não é uma realidade qualitativa, para ser honesto, mas essa globalização, ela faz com que os contatos sejam mais facilitados. A informação, conhecimento, você pega Kant, Hegel, Nietzsche, Aristóteles, Platão, Spinoza, Zé Lins do Rego, sei lá, qualquer coisa. Você baixa na internet em menos de segundos, de forma legal, claro, né? Porque tem muito domínio público na internet, muita facilidade de você conseguir o conhecimento, a informação boa, de qualidade. Então, a internet, a tecnologia, as redes sociais, enfim, os aplicativos, a evolução da tecnologia trouxe muitas coisas boas, muitas coisas bacanas. Só que nós somos sujeitos exagerados. Daí a ideia de eternidade que nós temos. Nós somos exagerados. A gente quer uma eternidade que a gente sabe que não é possível. Nós somos feitos de carbono, material degradado. Qual Mas a seria o gente sentido da tem vida caso a eternidade fosse possível? a vontade que eu tenho é dizer que eu não sei. Mas, Porque a nossa vida mas está condicionada à nossa finitude, né? O que a gente faz aqui, a sim, gente com faz porque certeza. existe um fim. Sabe? Se não De existisse um fim, o que é fato, que a gente se eu estaria fosse fazendo aqui? eterno, Por que é que a gente, o que é que iria mover a gente a fazer algo se não fosse um fim inevitável? por que que eu iria me levantar de manhã para ir trabalhar? Por que que eu iria ler com tanta rapidez um livro do Kant, que é Ave Maria, entendeu? Eu ia passar uns 300 anos para ler o livro do Kant, eu seria eterno mesmo. Então, interessante a gente refletir o porquê desse condicionamento, porque isso também é conceitualização da gente, entendeu? O que a gente está conversando aqui são peripécias da linguagem. Eu te disser assim, olha, a gente está condicionado à finitude e a nossa vida toda gira em torno desse saber, do saber que sou finito. E por saber que sou finito, quero concretizar em abundância tudo aquilo que eu posso. Eu me lembro agora de uma frase do Cazuza, gente. O Cazuza, que a gente sabe que faleceu por causa do vírus, HIV. E era um poeta, né? Da música e tal, da geração dos anos 80, ele foi um grande poeta. E ele diz numa carta assim, e ele já estava muito mal de saúde, já estava se aproximando da sua finitude, e ele disse assim: a minha vontade é juntar minhas coisinhas
colocar no liquidificador, bater e beber todas. Pra tu ver, porque você quer tanto aquilo, você não quer. Sabe, você imaginar que você vai morrer, você vai acabar, que acabou, não tem mais nada, e tá lá tuas coisinhas, tá lá teus livros, tá lá teus amigos, Eu tá acho que lá isso está teu. muito Você não. presente, principalmente na cultura pop atual. Você sente esse Sim, imediatismo, né, da nossa geração, exatamente. de querer consumir, consumir, consumir tudo o quanto antes. E já percebeu que ao passo que a rapidez de querer consumir ela atinge a nossa vontade mais natural, isso faz crescer outro sentimento muito ruim na gente, que é a angústia. O sujeito viver em estado de angústia é de uma crueldade consigo mesmo, que não é fácil de você também dizer assim, ah, não vive não com angústia não. É só a gente colocar em pauta o que está acontecendo no nosso país e no mundo. A degradação do meio ambiente, por exemplo, que é uma coisa absurda, E a sabe? angústia é um Transcende pouco qualquer outro impossível, problema. né? Aquecimento Você ser um pouco global. consciente da sua realidade e não sentir angústia, porque tudo tá sendo transmitido tão rápido, é tanta informação, que é um pouco Exatamente. difícil controlar essa Exatamente. angústia. Aí entra aquilo que eu tinha trago aqui, logo no primeiro momento da nossa discussão, da nossa conversa, que é a pauta na ética estoica, né? Que é aquilo que não é do teu controle, a ti não deve causar angústia, pois tu não deve, cara, se preocupar com isso. Só que é muito fácil falar, né? Todo mundo que eu tô explicando a ética estoica, a pessoa fala, ah, poxa, mas isso é muito fácil falar. Ah, não te preocupa não, que tu não controla mesmo. É, mas são duas medidas, né? Os estoicos estão errados? Eu acho que não. Se eu não controlo alguma coisa, como é que eu vou perder a minha cabeça e me angustiar com aquilo? Pra quê, no caso? Não é o porquê, é o pra quê. Aí eu vou dizer, eu não sei por que eu me preocupo com isso. Mas controlar também a angústia eu não controlo, né? Não é fácil controlar a angústia da gente. Talvez um sentimento de culpa, Então, né? De que se a gente não se preocupar com aquilo, a gente não liga para nada, né? Talvez parta um pouco disso exatamente, tem também. muito isso também. Tem Ai, muito isso gente, é um A também. culpa eterno dilema. cristã. Se você sabe da sua finitude, você se sente culpado por várias coisas que você não pode mudar e pensar também nas gerações futuras, não só na sua, né? Pensar que o Sim. mundo que você está deixando para os outros não tem como reverter as catástrofes que estão sendo causadas. Esse é um E problema. se fôssemos eternos, qual seria o sentido de tudo isso? Pois é. Esse caso que tu disse sobre a gente se preocupar no mundo que vai deixar, nas coisas que a gente sabe que a gente não vai levar, mas que vai ficar aí para a posteridade. Por exemplo, o próprio planeta vai ficar aí para a posteridade, a gente passa e o planeta fica, e ele vai se regenerar de qualquer forma, conosco ou não. Também não é muito fácil atiçar no outro um antídoto que próprio o seu próprio egoísmo, entendeu? Porque as pessoas são egoístas. Por que eu vou me preocupar, por exemplo, se eu estou fazendo 10 refeições por dia, eu faço 10 refeições por dia, quando eu preciso apenas de 3. Por que eu vou me preocupar no ato de fazer as 10 refeições por dia, num sujeito que não faz nenhuma refeição por dia? Faz duas no máximo refeições por dia. Se eu já não me preocupo com o presente, que é aquele sujeito que eu sei, quase que inconscientemente, porque na consciência eu acho que a angústia bateria um pouco mais, mas a gente vive no automático. Por que eu vou me preocupar com aquele sujeito que está no meu presente, fazendo uma refeição por dia quando eu faço 10, se eu não me preocupo nem com os próximos sujeitos que vão nascer? Isso é um egoísmo que é enraizado. E parte clara aí a gente pode trazer o Hegel na acepção de sabe, propriedade privada, pode fazer essa crítica. Só que aí a gente teria que fazer o escape para longe, para a história da humanidade muito mais profunda. E a gente iria se bater ali pelas discussões sociais políticas, né? E passando pelas questões ideológicas nesse sentido. Mas o egoísmo e o tempo e o conceito de tempo, eles estão muito ligados, cara. É muito difícil você desassociar isso aí. Porque o tempo que eu estou gastando, porque o tempo ele é gasto o tempo todo, né? Ele é Sim. o paradoxo. Ele é gasto o tempo todo.
O tempo que eu estou gastando aqui da minha existência, será que eu estou vivendo nesse momento? Porque a pergunta do Sêneca, será que viver é também existir enquanto pulso de vida? Ou você precisa existir para depois viver? Eu estou gastando meu tempo de existência aqui, mas será que eu estou vivendo esse momento? Isso é importante se perguntar. Porque se eu não tivesse feliz e confortável, será que eu estaria aqui? Será que eu precisaria de fato estar aqui? Será que vocês precisariam estar aqui? Existe, claro, outras questões de cunho pragmático, que não vem ao caso, mas a gente não é escravo, por exemplo, da falta de conhecimento. Todo mundo aqui conhece e reflete, né? Eu daria esse exemplo para quem gosta de poesia, para quem gosta de literatura, para quem ama filosofia. Eu daria um conselho de você ler por gostar de ler. Não vá ler Os Miseráveis do Victor Hugo se aquilo é chato para você. Vá ler, sei lá, uma coisa mais pop se você gostar, mas leia, né? O interessante é isto, porque de qualquer forma, lendo ou não, você vai estar gastando seu tempo. Você lê Os Miseráveis ou você lê uma coisa de cultura pop, um mangá, sei lá, você vai estar gastando tempo de qualquer jeito. Mas será que você vai estar vivendo a leitura, o prazer, aquela coisa hedonista, né? Lendo Victor Hugo por ser um grande clássico, deixando de ler uma coisa de cultura pop, você vai estar gastando tempo de qualquer forma, amigo. Agora, viva Gaste seu tempo e tenha com coisas prazer. prazeráveis. Exatamente. Isso é o importante do tempo. A questão do tempo, para mim, deveria ser um pouco mais alegre. A gente fala do tempo sempre com semblante meio melancólico, aquele clima bucólico, aquele negócio de, mas é existencialismo, não sei o quê. É muito bucólico falar do tempo, entende? O tempo é alegre. É bom estar vivo. A vida tem valido a pena. Se valer a pena os momentos que você tá nela, entendeu? Então, tipo, aproveite a sua vida, né? Com responsabilidade, claro, porque nós somos uma coletividade. Agora, não me pergunte o que é melhor, coletividade ou individualidade. Aí são coisas totalmente complexas, né? Pois é, gente. Eu gostaria de finalizar recitando mais uma vez, porque foi recitado no primeiro momento, e eu vou recitar e vocês vão refletir. A gente não explica mais nada. Vai ficar com vocês aí, tá? De novo, por um fio, moiras. O fio fino da faca afiada cega, o fio fino da faca afiada fura, perfurar fundo no peito, não dando chance ao sujeito. No fio fino, o equilibrista tomba. Ufa, foi por um fio. Infelizmente, por um fio, tudo finda. Infelizmente, findou o nosso encontro de hoje. Foi ótimo, gente. Gostei bastante e espero que vocês reflitam a respeito da poesia, do tempo, da filosofia, enfim. Valeu. Muito obrigada a todos pela atenção. Até o próximo encontro.